Bom dia a todas as pessoas. Hoje a gente tem a honra de receber o professor Marcelo Chapo, e é com muito interesse e curiosidade que o recebemos. Professor do Instituto Federal de Santa Catarina, divulgador científico, tem um trabalho interessantíssimo relacionado à divulgação da ciência, tornando a ciência mais acessível e ajudando o público a compreender várias temáticas, aí, conceitos complexos relacionados à física e à ciência de modo geral. Hoje ele traz a sua experiência para a palestra sobre charlatanismo quântico, discutindo de maneira interessante os desafios de diferenciar a ciência de ficção e os cuidados necessários ao lidar com interpretações equivocadas da física quântica. Muito obrigada, Marcelo, por ter aceito o nosso convite. E palmas. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado. Eu que agradeço aí em todo mundo da organização, os alunos, professores, esse evento CT Quântica, que para nós da física é a alma da física, ainda mais em tempos modernos, e hoje a missão é falar um pouquinho sobre as falcatruas envolvendo física quântica, né? Então, talvez para o povo da física fique uma coisa meio que bater em gato morto, porque a gente já está cansado de ouvir isso, a gente passa raiva cotidianamente sobre isso, mas como isso aqui não é um evento apenas para físicos, isso aqui é um evento para o público, é sempre importante a gente fazer a nossa missão de dizer assim, olha só, vocês estão vendo coisas aí que são enganações. No final do processo, se você quiser continuar acreditando, comprando, investindo nessas coisas, aí o problema é seu. O grande problema que eu sempre falo é que a gente vive numa sociedade em que o conhecimento científico é muito pequeno, as pesquisas de percepção pública da ciência, as pesquisas de nível de conhecimento mostram isso, e aí muita gente embarca nesse tipo de ideia, nesse tipo de produto, tá? Sem saber que aquilo ali é uma falcatrua. Ou seja, a pessoa compra, a pessoa investe, achando que está investindo num produto bem determinado pela ciência, quando, na verdade, ela está caindo numa enganação. Então, é quase que um serviço de utilidade pública da física para todo mundo que está assistindo, não só aqui, mas aí em casa também, no trabalho, no carro, em qualquer lugar. No carro não pode mexer no celular, só deixa aí no painel para ver, tá? Então, pessoal, é isso. É um serviço de física para as pessoas, de entender o que é a física quântica verdadeira e o que é a física quântica falcatrua. E a física quântica vem sendo usado à torto e à direito nas falcatruas. Muito bem. Então, só para mostrar que eu tenho conhecimento de causa, deixa eu ver aqui, vamos lá, não passou? Deixa eu reiniciar aqui. Não? Só se acabou a... Não. Agora foi. Então, para mostrar que eu tenho conhecimento de causa, isso aqui foi um evento que aconteceu aqui em Santa Catarina, chamado Primeiro Congresso Catarinense de Saúde Quântica. E o Instituto Questão de Ciência, que para quem não sabe ficou bem famoso durante a pandemia, agora acabou a quântica. Então, o Instituto Questão de Ciência, que ficou bem famoso durante a pandemia, que é, inclusive, administrado pela Natália Pasternak, que é microbióloga, ganhou um monte de destaque aí na pandemia. Ela gere o Instituto Questão de Ciência, ela e o Carlos Oss, que é jornalista, especializado aí, trabalha muito com jornalismo de ciência. E como o evento era aqui e eu já era colaborador da revista, eles mandaram um e-mail para mim e falaram assim, Marcelo, a missão é tua. Vai para lá, passa um fim de semana bem divertido, era sábado, domingo, o dia inteiro, assistindo às palestras do Congresso Catarinense de Saúde Quântica e depois escreve para nós tudo que você viu lá. Então foi uma missão quase que suicida, eu passei muita raiva naquele sábado, naquele domingo, eu perdi o fim de semana inteiro lá, tá? Pelo menos a música e a comida era boa, o resto não. Então as palestras eram muito ruins, ouvi besteira do começo ao fim e depois saiu o artigo que eu relato tudo lá que foi visto, está na Questão de Ciência, aberta ao público aí, de graça, só procurar Marcelo Chapo, Congresso Quântica, Questão de Ciência, vai estar lá o maravilhoso relato. E aí, o que aconteceu de curioso que eu tenho para contar para vocês? Saiu o artigo depois na revista, na semana seguinte, e eu recebi um e-mail de ameaça no Facebook, dizendo assim, olha só, a gente vai te processar, porque você mostrou lá a nossa empresa no artigo.
Aí disse, puxa vida, eu não mostrei empresa nenhuma, não tem empresa, não citei nenhuma empresa. Olha a loucura. A loucura era que a foto que ilustrava o artigo na revista, ela era uma foto que eu tirei lá e tinha a pastinha do Congresso. E na pastinha do Congresso tinha a marca da empresa patrocinadora. Então, a empresa estava preocupada que saiu a empresa que patrocinava o evento, que eu estava falando do evento. A patrocinadora não queria aparecer. Esse é o nível de problema emocional que a gente tem numa situação dessa. Entendeu? Então, quando eu achei, tá, vamos processar por quê? Falei besteira? Vamos falar de física? Não, o problema era aparecer a marca da empresa num evento que eles patrocinaram. É curioso, eles não querem essa visibilidade, né? E então, o que aconteceu? Eu entrei em contato com a revista, só vai todo mundo responder junto. Aí os caras que mexem aí na parte de PowerPoint não, de foto, tiveram a mesma foto, só que editaram ali a parte da pastinha, não aparece mais a foto da empresa, vida que segue, está todo mundo feliz e realizado. E aí o cara disse, agora muito obrigado, tá? Ficou gente boa comigo, mas enfim, ninguém quer debater física, eles sabem que aquilo é falcatrua, muita gente sabe que aquilo é falcatrua, as pessoas aqui não sabem. Então, foi sábado e domingo de muito pânico, tá? No CCS Quântica. Espero que nunca mais tenha uma segunda edição para eles me mandarem lá de novo, aqui em Santa Catarina. Outro caso clássico, acontece muito isso aqui, mas aconteceu num dia específico, numa turma que eu entrei para dar aula, eu cheguei lá, olha, eu vou dar aqui física para vocês, eu trabalho no técnico de nível médio também, não só no superior, e a menina falou assim para mim, estava sentada na primeira carteira, professor, eu odeio física, mas eu adoro física quântica. Aí eu disse, temos um problema aí a ser superado, eu disse para ela. E o que tu entende de física quântica? É a física que explica a nossa alma. Eu digo, realmente, então você não entende nada de física quântica. Então, por isso que ela gosta, né? Se ela soubesse que física quântica tem matemática, que física quântica é física, talvez ela não gostasse tanto quanto a outra física que ela acha normal. E aqui na UFSC mesmo, tá, pessoal? Na UFSC, eu já ouvi, e aí não foi de primeira pessoa, foi de terceira, foi um professor que eu também não vou citar o nome, ele chegou no departamento de física, tinha sido recém-contratado, foi fazer uma formação de professores, e quando uma professora de outro departamento, que eu também não vou citar, chegou para conversar com ele, tu és lá da física? Só da física. Puxa vida, eu estava querendo fazer um curso lá de física clássica. Isso é mesmo? Mas por que você quer aprender física clássica? Não, porque da quântica eu já estou dominando tudo mesmo. Eu queria agora aprender um pouquinho da física clássica. Então, uma professora aqui da UFSC, tá? De outro departamento, que mostra que também não sabe nada de física quântica, muito física, pouco, quântica menos ainda, porque ela acha que ela sabe tudo de física quântica, né? Então, assim, pessoal, por que eu conto esses casos? Que é para fazer aqui um mise-en-scène para vocês, mostrar que isso está na boca do povo, mostrar que as pessoas estão, sim, se apropriando da física quântica, mas muitas vezes estão se apropriando indevidamente. Então, qual que é aqui a minha missão, né? Primeiro, explicar que física quântica é física quântica é ciência, e física quântica é tão chata quanto qualquer outra parte da física. Tem matemática, tem conta, matemática é do inferno mesmo, é muito mais tenso, mais profundo, a gente não vê isso em geral na primeira fase, a gente vai aprender lá no final do curso, na pós-graduação. Então, assim, física quântica é física quântica é ciência, física quântica não explica a alma, física quântica não explica as vibrações da saúde, como vocês vão ver já já, tá? E o que é curioso da física quântica é que, ao longo desse evento, eu espero que isso fique bem claro, né? E espero que tenha ficado, ela chacoalha a nossa realidade, né? A nossa noção de mundo, a nossa noção de como as partículas funcionam, que a gente acreditava e a gente tende a visualizar o átomo e visualizar os elétrons como pequenas bolinhas que estão lá circulando ao redor do átomo. Não é assim, isso é uma visão equivocada. E quem mostrou para nós que isso é uma visão equivocada foram os avanços gerados pela física quântica. Então, hoje, para a gente entender o comportamento da matéria, para a gente entender a estrutura da matéria, a gente não pode mais pensar que elétrons, prótons e núcleos são simplesmente bolinhas, até átomos, até moléculas, até nós mesmos, se a gente pensar no limite. E é isso que as pessoas usam para distorcer tudo que a gente fala. Então, vamos deixar isso bem claro, tá? Então, gente, o que eu vou fazer aqui? Como eu tenho um tempo limitado, não vou conseguir passar por toda a física quântica, mas eu pensei em uma estratégia bem interessante. O que eu vou fazer? Se eu não vou me aprofundar em quântica porque não dá tempo, eu vou fazer um confronto de ideias. E você não precisa ser o Einstein, você não precisa ser o gênio da lâmpada para conseguir perceber que a comparação que eu vou fazer aqui é suficiente para ver que a mecânica quântica está sendo usada de forma distorcida. Então, meu objetivo é que qualquer pessoa do público, qualquer pessoa
pessoa em casa vai poder ver é o confronto entre o que diz um livro de física quântica, que a gente na física aprende, e o que diz uma aplicação charlatã da física quântica. É isso que eu quero mostrar para vocês. E depois eu vou mostrar para vocês que os próprios livros de física quântica nos ajudam a mostrar que aquela aplicação é uma falcatrua. Então vocês não precisam acreditar em mim, vocês não precisam acreditar em nenhum físico que vocês conheçam. Vão na fonte, pegam os livros de física quântica que estão nos currículos escolares das graduações em física e vocês vão conseguir perceber por si só a falcatrua diante dos olhos. É essa a missão que a gente tem aqui hoje, tá? Então, pessoal, os livros aqui que eu escolhi, não vou entrar em detalhes, para quem é do público não interessa, mas são livros que estão sendo usados aí, estão nos currículos de graduação, são livros que apresentam a física quântica. E a gente vai comparar algumas citações desses livros com as citações que a gente encontra por aí. Então, o primeiro fenômeno, como eu acabei de falar, a gente entende as bolas, como sendo elétrons, núcleos, átomos, moléculas. A física quântica nos mostra que isso está errado. A gente não pode considerar partículas fundamentais, a gente não pode considerar átomos, a gente não pode considerar moléculas inteiras, muitas vezes, a gente já tem evidências experimentais disso, sendo bolinhas. Elas também apresentam um comportamento muito curioso, que é um comportamento ondulatório. E qualquer um que já viu uma onda no mar sabe que a característica de uma onda, com comprimento de onda, com frequência, com amplitude, não tem nada que ver com o comportamento de um chute de uma bola. Dá um chute na bola, vai para o gol, é gol, já que você estava falando de futebol, maravilhoso, acabou. Né? Então não há qualquer razão emocional para a gente supor que uma bola tem comportamento de onda. São duas coisas completamente diferentes. Mecânica ondulatória, pegar a onda, descrever a onda, equação de onda e descrever uma bola em movimento na física, são duas coisas aparentemente distintas. Até que a mecânica quântica nos mostrou que não é bem assim. Que essas partículas, lá na estrutura da matéria, pessoal, elas também podem ter comportamento ondulatório. E se elas podem ter comportamento ondulatório, é fácil falar que elas têm um certo comprimento de onda. Elas se comportam como onda, elas influenciam como onda, elas transitam como ondas. Eu posso descrever essas partículas com as ideias ondulatórias. Isso é muito curioso. E, pessoal, isso é completamente contraintuitivo. É isso que eu estou falando para vocês. E é a grande graça da física quântica. Ela chacoalha essa nossa noção que a gente tem intuitivamente sobre o mundo microscópico. Tá? Então, olha lá, para não dizer que sou eu que estou falando, vamos comparar. Não vou entrar no detalhe, ninguém está falando aqui de cálculo, de comprimento de onda, nada disso. Vamos pegar o fenômeno que eu estou apresentando para vocês e as citações. Olha ali. Para os elétrons considerados como partículas desde a sua descoberta, a confirmação experimental das conjecturas de de Broglie, não interessa o que é isso, tá, pessoal? Não vou entrar, demonstrou efeitos de difração e interferência, característicos ondulatórios. Então, eu estou falando que fenômenos ondulatórios, traduzindo para o português, acontecem também para elétrons, naquela primeira situação. E elétrons, até então, são partículas, são pequenas bolinhas no átomo. Opa! Não são mais, né? Não são mais só isso. Objetos quânticos possuem uma natureza dual, exibindo em algumas circunstâncias comportamentos corpusculares e em outras comportamento ondulatório. Assim, onda e partícula seriam propriedades complementares. Dentro da literatura científica, a gente até ouve a dificuldade que a gente tem de visualizar isso. É muito difícil, pessoal, para nós na física, desenhar um átomo. Quando eu vou desenhar no quadro as bolinhas, a gente chega até a ter um pouco de pânico, assim, porque a gente sabe que não são bolinhas. E por quê? Porque a gente não consegue visualizar isso, a gente não consegue pensar intuitivamente. A mecânica quântica chacoalha a nossa base do que a gente vê e do que a gente pensa sobre o mundo. Então, de novo, pessoal, essa ideia de que partículas também têm comportamento de ondas. Essa é a primeira missão aqui da minha fala. Muito bem. Se elas têm comportamento de ondas, aonde que isso vai virar charlatanismo? Isso vai virar porque ondas têm comprimento de onda e ondas têm frequência. Guarde isso. Agora vamos lá. Adaptando a física quântica. O que a gente encontra sobre essa ideia? O corpo pode ser subdividido em moléculas e átomos. As partículas subatômicas se movem à velocidade da luz através deste espaço. Já está errado aí, né? Mas tudo bem. Na verdade, são feixes de vibrante energia. Olha a ideia da vibração.
Feixes de vibrante energia, vibrando, as partículas vibrando, tem comprimento de onda, tem frequência. Pessoal, vocês não precisam ser físico. Vocês precisam entender de português, é só isso que eu quero aqui na minha fala, tá? Essas vibrações, contudo, não são aleatórias e sem significado, elas carregam informações. As essências vibracionais florais inserem nas células padrões de energia, né? Em algum momento fala que não tem princípio ativo, está ali embaixo, e a medicina precisa, então, de um estímulo físico quântico. Então, isso aqui é um trecho de saúde quântica. E é curioso, pessoal, porque a física quântica é fundamental na área da saúde. Se você faz um exame de ressonância magnética, você só faz isso porque a física quântica permitiu que a gente desenvolvesse um aparelho tal qual esse aí, porque tem níveis de energia envolvido, tem descrição das partículas, do hidrogênio, momento magnético, etc. É física quântica. Quando você faz uma cirurgia laser no olho, o laser é descrito, muito bem descrito, pela física quântica. Então, falar de saúde e relacionar com quântica não precisa de charlatanismo. Isso aqui é enganação. Tá? Olha lá embaixo. As essências vibracionais e os extratos florais ressoam em frequência, atuando como coadjuvantes e promovendo o equilíbrio energético de caráter emocional, mental e físico. E aí eu tirei o trecho, botei só para que serve aquilo ali. Então, veja, resolve tudo, né? Anemia, apatia, atraso de crescimento, convalescença, depressão, desânimo, diminuição da intelectualidade, ou seja, o cara emburreceu, ele toma um floral quântico, é basicamente isso. Fogacho de menopausa, irritabilidade, puberdade, ou seja, é tudo, né? É tudo. Ou seja, vocês não sei o que estão fazendo, já tinham que ter tomado floral quântico. Alguma coisa aqui vocês têm, não é possível, né? Então, o público é amplo. O público é amplo, tá? Então, assim, ó, serve para tudo, que na verdade não serve para nada. Tá? Não tem princípio ativo nenhum, é só um discurso científico para enganar quem não sabe de ciência. Vamos lá. Esse aqui eu recebi, tá, pessoal? Eu recebi por e-mail. Eu já faço tantas vezes essa palestra, eu já tenho tantos inimigos, vocês nem conseguem imaginar, tá? Então, esse eu recebi por e-mail de um cara que se identifica como Super Master Coach Quântico, mestre em física, especialista em física quântica. Se é ou não sei, mas não duvido que seja, tá? Porque a gente tem fio desencapado mesmo dentro da física. Vou mostrar já um caso para vocês. Então ele disse, tudo bem, meu nome é fulano, eu apaguei, obviamente, esse e-book é um presente meu, então ele me deu esse, olha que presente bom. Para você que percebe que está precisando de ajuda em alguma área da sua vida. E então ele tem o quê? Os códigos de Grabovoi, que é da física quântica. Você pode mentalizar esses códigos, você pode escrever na pele esses códigos, então são códigos que servem para quê? Para você destravar, para você entrar em ressonância com frequências quânticas e melhorar tudo que você quiser na sua vida, né? Então, é a codificação quântica de acesso a determinadas realidades. Então, se a sua realidade é uma merda, você escreve os códigos Grabovoi e ela vai melhorar, né? Então, assim, ó, gente, é isso. Eu recebi esse magnífico presente no meu e-mail. Pulseira magnética quântica. Pulseira quântica foi na época da graduação, eu lembro de ver a pulseira quântica e o pessoal buzinar no meu ouvido, ó, tu que é físico, isso aqui é de vocês, ela tem hologramas. Esses hologramas têm frequências. Pessoal, comece a ver a argumentação, que tem tudo a ver com o que eu estava falando antes, conecte as coisas, tá? Então, ela tem frequência ali embaixo, ó, eu destaquei. A pulseira é capaz de ampliar essa energia graças a hologramas cujos átomos vibram na mesma frequência que a do corpo humano. Papo furado, pessoal. Átomo vibra. E é isso que eu estou querendo dizer aqui, ó. Sabe, o que me irrita muito é que eles partem de dados que são aparentemente científicos. Se você botar na internet que um átomo é parado dentro da estrutura da matéria, você vai ver que não é. Ele tem uma vibração. A gente faz espectroscopia, por exemplo, para ver essa vibração, medir a frequência e tal. Agora, não tem nada que ver com um átomo no holograma vibrando numa frequência que entra em ressonância. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas as pessoas não sabem disso. E por isso a minha missão aqui é essa. Não tem a ver uma coisa com a outra. Então isso aqui se chama charlatanismo. Você vai pagar por uma pulseira que te oferece força, resistência, elasticidade, e ela não está te oferecendo nada disso. Existem, inclusive, estudos duplos cegos, mas não é o tema da palestra de hoje. Com a pulseira, você tira o holograma, cega o sujeito, ele não sabe se tem holograma ou não, ele faz um circuito e ele tem o mesmo resultado que qualquer outro. Tá?
colchão magnético quântico. Com a bagatela de R$ 7.700, você adquire um colchão magnético quântico. E sabe o que me deixa mais indignado em relação a isso? É que a pessoa que compra, ela acha o colchão bom. Porque, em geral, o colchão é bom. Mas não tem nada a ver com física quântica, o colchão é bom. Então, é um colchão caro, é um colchão bom, que eles botam ali uma indumentária, uma argumentação quântica, você paga 10, 12, 15 mil, acha o colchão maravilhoso, mas não tem nada a ver com E ele vai falar lá, os colchões magnéticos, tecnologia e energia bioquântica podem ser inseridos no seu interior filamento com ondas bioquânticas. Você imagina, ele tem um filamento lá dentro com ondas bioquânticas, né? O que são essas ondas? Ninguém fala, ninguém explica nada, né? Muito bem. A física quântica que eles esqueceram de contar para as pessoas em relação a isso, de novo, isso aqui é trecho dos livros, tá? De física quântica verdadeira. Vai falar o seguinte: os pequenos valores de comprimento de onda, mesmo para partículas da escala atômica, explicariam por que as propriedades ondulatórias teriam passadas desapercebidas na análise de fenômenos macroscópicos da matéria. Então, por que eu não tenho comportamento de onda? Na verdade, se você entrar em movimento, eu posso pegar a equação lá de física quântica, para quem conhece, calcular o comprimento de onda de uma bolinha de tênis, de uma bola de futebol, de alguém andando. Só que o que vai acontecer, pessoal? Esse resultado vai dar muito, muito, muito próximo de zero. Então, ninguém espera que, ao atravessar uma porta para sair do auditório, vai gerar um padrão de difração lá do outro lado. Por que não? Porque o comprimento de onda é desprezível. E, de novo, não sou eu que estou falando, é a mesma física quântica que os caras citam. Mas eles esquecem de citar que para o colchão não vale. Eles esquecem de citar que para mim não vale. Eu não tenho frequências de vibração quântica. Tá? Então, para objetos macroscópicos, não existe comportamento ondulatório. É comportamento corpuscular, porque o comprimento de onda vai a zero, e isso está nos próprios livros de física quântica, não sou eu que estou dizendo. Tá? Uma bola de tênis de 50 gramas, se movendo a 100 km por hora, terá seu comprimento de onda muito menor que o diâmetro de um próton. De modo que a observação de efeitos ondulatórios com bola de tênis, fora de cogitação. Mas isso não aparece na descrição do colchão, da pulseira, né? Isso eles esquecem de contar. Então, estejam alertados. Fenômeno 2, estados de sobreposição. Gatinho de Schrödinger, que é uma loucura emocional, esse gato vivo, morto que inferno de gatos, né? Que todo mundo fala por aí. Então, o que a mecânica quântica nos diz? De novo, outra coisa completamente diferente do que a nossa intuição nos diz. Se eu pegar um dado e arremessar um dado, ele vai cair com uma das faces para cima, exceto se você for mágico, vai fazer ele cair com uma quina para baixo. Mas se ele não cair numa quina para baixo, ele vai estar lá mostrando 2, 3, 5, 8. Certo? Se eu pegar uma moeda e jogar, ela vai mostrar ou cara ou coroa, menos que caia de pé, não vai cair cara ou coroa. Então, na física clássica, o estado dos sistemas é muito bem determinado. Eu consigo dizer a velocidade, a posição, qual é a face do dado, enfim. Os sistemas, em geral, são bem determinados. Na mecânica quântica, eu não consigo ter esse grau de determinação. O estado do sistema, ele é descrito matematicamente, o nome técnico que a gente dá, é com uma sobreposição, com uma combinação linear que a gente usa lá entre 2, 3, quantos estados possíveis você tiver, você faz uma combinação linear dessas possibilidades e você descreve o estado do seu sistema. E aí que entra a lógica do tal do gato de Schrödinger, o gato na caixa fechada, ele não está ou vivo ou morto. Ele está num estado híbrido, vivo-morto. Mas esse gato, na verdade, é mais complicado. O Schrödinger usou para criticar um pouco essa ideia. Não vou entrar na história da parada, mas o que interessa para vocês é isso. Tá? Então, os estados não são bem determinados. Os estados do sistema são dados por sobreposições, por combinações lineares das possibilidades. Isso é loucura. Não, pessoal, não dá para visualizar. Porque às vezes a gente tenta, mas como é que eu visualizo isso? Não visualiza. Pelo menos, se alguém descobrir um jeito de visualizar, me conta. Eu não consigo visualizar. A gente, inclusive, diz muito na física, cala a boca e calcula, né? Essa é uma prática que a gente faz muito. Não vamos pensar muito sobre isso, vamos fazer a conta, porque ela funciona. Ela consegue descrever o meu sistema, mas a gente não precisa pensar muito sobre isso, tá? Então, os estados de sobreposição, que parece que são loucura, que parece que não tem aplicação nenhuma, vocês vão falar, inclusive, nesse evento, sobre computação quântica.
E computação quântica está revolucionando a computação justamente porque as unidades de processamento lá, elas não passam mais a ser unicamente determinadas, zeros ou uns. Esses bits quânticos, ou quantum bits, eles podem passar por estados de sobreposição. E isso gera uma capacidade muito grande de processamento. Então, parece que esse negócio de sobreposição não tem aplicação nenhuma, é coisa de doido. Mas não, pessoal, está revolucionando a informática com base numa ideia tão louca quanto essa aqui. Tá? Então, tá lá, ó, um elétron pode estar em uma combinação linear de spin para cima e spin para baixo. Análogo ao gato de Schrödinger, onde ele não está nem vivo nem morto, mas em uma combinação linear das duas coisas até que a medição ocorra. Então, na mecânica quântica, a gente diz, na interpretação de Copenhagen, que o meu estado do sistema é determinado no momento da medida. Mas é mais profundo que isso. Não é que ele já estava naquele estado e a medida me permite conhecer. A gente fala que o estado está numa sobreposição das possibilidades e a medida, porque a medida na mecânica quântica ela não é passiva, eu preciso interagir com o sistema. E na hora que eu faço a medida que eu interajo, é como se o sistema fosse forçado a decidir. E aí? Você vai ter spin para cima ou spin para baixo? Ah, para cima. Então, muito bem, então eu vou medir o spin para cima. Então, a medição na mecânica quântica ela tem um papel muito importante, pessoal. Isso na mecânica clássica não ocorre. Tentando fazer um paralelo. O ônibus andando na rua, eu digo para o motorista, eu digo, qual é a velocidade? Vai dizer tal, que posição está? Quilômetro 38 da rodovia. Tudo resolvido. Na mecânica quântica eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Não dá. Eu medir a posição, eu perco informação da velocidade, eu ganho uma margem de erro muito grande, princípio da incerteza, etc. Tá? Sem entrar no detalhe, é assim que a brincadeira funciona. Então, na mecânica quântica, medir o estado do sistema interfere no sistema, gera um efeito no sistema, e esse efeito é fazer com que o sistema decida, afinal de contas, que estado ele vai apresentar para mim. Tá? Então, ó, o ato de mensuração força o sistema a tomar uma posição, ajudando a criar. Essas palavras são entre aspas, porque é muito difícil a gente explicar com o nosso português as coisas loucas que acontecem lá. Então, isso é bem interessante também, né? Então, a criar um atributo que não existia previamente, ou seja, a gente entende o sistema como uma sobreposição, a medida faz com que o sistema seja determinado. Então, não é que ele estava determinado e passou a ser conhecido. Tá? É diferente, é mais profundo que isso. Então, o gato de Schrödinger segue nessa analogia, embora, de novo, ele tenha sido proposto para criticar, para dizer, então quer dizer que um gato numa caixa associado ao sistema quântico, é uma argumentação um pouco mais difícil. E aí o sistema quântico é o átomo que decai, então não vou entrar em todo o detalhe, mas vou dizer que ele foi proposto como uma espécie de crítica. Como uma espécie, então quer dizer que o gato ficaria num estado vivo-morto? E aí, para responder a ideia do gato, a gente tem que entender a macroscopicidade, quão macroscópico, quão microscópico ele é. Então, tem várias discussões interessantes aí sobre o gato. Mas, enfim, se o gato fosse um sistema quântico lá, nanométrico, eu poderia dizer que ele entraria numa sobreposição de estados vivo-morto, até que eu, entre aspas, abra a caixa, faça a medida do sistema, e aí ele vai para o estado vivo ou para o estado morto. Mas enquanto eu não meço, o estado é sobreposto. Adivinha o que eles vão fazer com isso? Chegou o momento. Isso. Não, esse aqui é o prato de Schrödinger, só para mostrar que ele pode também estar num estado de sobreposição, quebrado, não quebrado, né? Só vai descobrir se você abrir e tentar segurar. Aí você vai descobrir se o estado dele é quebrado ou não quebrado. Bom, vamos lá. Agora, o que eles fazem com essa ideia do estado sobreposto e da medida? É isso aqui. Na UOL, Terra, tá? Terra, Portal Nacional, a física quântica explica como os pensamentos criam a realidade. Os pensamentos criam a realidade. Se você ler a matéria, o que eles vão falar lá é exatamente isso. Sobreposição de estado, a medida interfere. Então, se eu estou a todo tempo medindo, ao observar o universo, eu estou determinando o estado. Como se a medida fosse responsável por gerar o resultado. Ela não é responsável. Ok, o sistema vai gerar um resultado a partir da medida, mas a medida não escolhe, essa é a palavra que eu queria, não escolhe o resultado. Então, mesmo que a gente esteja o tempo todo observando o mundo, não significa que o mundo estava em sobreposição de estado, eu espero que vocês não estejam em sobreposição de estado, e não significa que a gente tem poder para escolher o resultado da medida, que é a grande questão que aparece aí por trás. Tá? Se você for para um laboratório e medir spin, você pode mentalizar até amanhã.
Spin para cima, spin para cima, spin para cima, spin para cima. Vai dar hora spin para cima, hora spin para baixo. Então, seu pensamento não criou nada ali. Tá? Pensamento não cria a realidade de ninguém. Esse aqui é físico também, ó. Aí onde eu mostro para vocês que até físico entra nessa. Mas acho que ele está rico, então para ele deve ser difícil sair dessa. Que é o ativismo quântico. A ideia do quê? De mentalizar, de acreditar, de construir a realidade. Somos todos ativistas quânticos. Seja você também um ativista quântico. Muito bem. Dá curso, claro, né? Tem que ter um dinheirinho envolvido. Esse livro, O Segredo, ganhei de aniversário. A pessoa não sabia, disse, Marcelo, achei para ti de física. Abri o pacote, era O Segredo. Eu disse, muito obrigado, eu estava precisando, não tinha esse, eu não tinha esse. Até então era O Segredo. Fiz a cena, não vou comprar, foi meu aniversário, o cara chega e me entrega O Segredo. Pá, tamo junto nessa aí, maravilhoso, né? Então, o que a gente encontra lá? Separei um trecho aqui da internet, é isso aqui, tudo é energia. Aliás, bom, quem é da física sabe, se alguém chegar no seu lado e disser assim, tudo é energia, vírgula, então pode parar, é merda que vem logo em seguida, para ali, ó, respira por uma narina, expira na outra, tá errado isso aí. Então, quando o cara vem com esse papo, é zebra. O universo inteiro se move através da consciência e da energia. A tua consciência, a sua consciência dá as ordens e eu, o universo, coloco a energia em movimento para criar a realidade. Então, o segredo é isso, né? Eu mentalizo e acontece. Se funcionasse, nenhum avião completaria o voo, porque todo mundo que entra lá dentro pensa, esta merda vai cair, esta merda vai cair, esta merda vai cair. Se a mentalização funcionasse, nenhum deles chegaria ao destino, né? Então, não tem lei da atração, não somos antenas propagando mensagens para o universo e muito menos o universo respondendo aos nossos anseios, né? Bom, o que eles esqueceram de contar para vocês? Algumas coisas. Primeiro, a medida criando um atributo no sistema pode parecer estranho, é verdade? Mas não é místico. Quando me refiro ao atributo, tenho em mente, por exemplo, um elétron, cujo estado de spin não exista de modo bem determinado até que a medida seja feita. É disso que a gente fala em física quântica. É de spin, é de polarização, de fóton. Não tem nada a ver com eu pensar e criar a realidade e, sabe, transformar a minha vida. Gente, hoje tem até curso de reprogramação de DNA. Reprograme seu DNA para o sucesso. Reprograme seu DNA para a riqueza. Tem gente ganhando dinheiro com isso. Baseado em física quântica, tá? Por que não vemos efeitos de interferência cotidianamente? Por que não vemos as coisas ao nosso redor em dois lugares ao mesmo tempo, na ideia da sobreposição de estados? Porque, basicamente, o estado é macroscópico, é isso que eu estou falando para vocês. O mundo macroscópico não obedece, ou quando obedece vai para o limite de que isso se torna desprezível, às regras lá do mundo quântico. Tá? São mundos diferentes que obedecem, em geral, regras diferentes. Eles adoram dizer assim, olha, vocês têm que pensar em física quântica, porque a física clássica já está superada. Eu duvido que aqui na UFSC os engenheiros mecânicos projetam uma montanha-russa não usam física clássica. Claro que usam, porque é uma teoria ainda muito boa para descrever muitos sistemas. O engenheiro civil que projeta prédio lê equações de movimento, equações de força e equilíbrio, que é mecânica clássica, e o prédio está em pé. Então, assim, ó, não entra naquele papo, agora é tudo quântico, agora tem que rever. Não, a mecânica clássica é muito boa e continua funcionando. Tá? A mecânica quântica ela tem um regime de validade que vai além, mas ela não invalida a mecânica clássica em boa aproximação para os sistemas macroscópicos. Fenômeno 3, efeitos não locais, que é uma das coisas também de amplo debate, né? Hoje a gente já consegue experimentalmente criar partículas em estados emaranhados. Tem cristais que fazem isso. Você joga um laser, ele gera um outro fóton pelas transições ali eletrônicas que está emaranhado com o primeiro. Tem cristais que fazem isso. O que é esse estado emaranhado? É basicamente quando eu crio ali um par de partículas, quando gero um par de partículas, e esse par de partículas passa a responder
as medidas de forma coletiva. É basicamente essa a ideia, e isso independe depois da distância que separa essas duas partículas. Tá? Então, se chama emaranhamento. E a gente, na física, diz, então, que a gente tem um efeito não local. Né? Eu faço uma mudança, faço uma medida na primeira, e isso determina instantaneamente o estado da segunda. De novo, não é que estava bem definido e passou a ser conhecido, é que não estava bem definido e passou a estar bem definido. É mais profundo o negócio. Tá? E como isso independe da distância, a gente fala que a gente tem uma teoria não local, tá? No emaranhamento quântico. Então, a confirmação da mecânica quântica veio, de novo, não sou eu que estou falando, tá? A confirmação da mecânica quântica veio como um choque para a comunidade científica, a demonstração de que a própria natureza é fundamentalmente não local. Somos obrigados a reexaminar nossas divergências com ação à distância. Medidas sobre o elétron 1 influenciam decisivo e instantaneamente os possíveis resultados de medidas sobre o elétron 2. Essas características extremamente peculiares da mecânica quântica têm intriga, é alvo de discussão, debate até hoje, e é normal, faz parte da ciência. Eu estou aqui para contar coisa curiosa para vocês. Tá? Bom, vamos lá. Adaptando isso aí, o que vai aparecer para vocês? Várias coisas. O efeito não local, forças e energias atuando invisíveis. Com base no efeito não local, se você for um médico, por exemplo, alô, povo da medicina, durante o diagnóstico, você tem que considerar também como possíveis causas da doença coisas com qual o seu paciente nunca entrou em contato com a experiência fática. Coisas que não entraram no seu conteúdo vivido nem através do espaço, nem do tempo. Então, imagina, Covid-19 já devia matar muita gente há muito tempo. Burro dos médicos que não pensavam em mecânica quântica. Para considerar no paciente os efeitos da pandemia do futuro. É absurdo. Eu não tenho outras palavras para botar aqui, senão dizer que isso aqui é um absurdo. Tá? Baseado no quê? Baseado no tal efeito não local da mecânica quântica. Cientistas comprovam a reencarnação humana. É claro, porque a física quântica é não local. Então, quando você morre, a consciência é como uma caixa de TV, transmite sinal, então sua consciência vai para o universo, então você é não local. Então, claro, existe vida após a morte, porque a consciência segue. Enfim, vocês podem fazer o argumento que vocês quiserem, tá? Com base nisso. Inclusive, fica a dica, façam isso, convençam as pessoas, mas depois desmente, tá? Senão é sacanagem. Então, eles acreditam que o corpo vai morrer mais cedo ou mais tarde, pensando que a consciência vai desaparecer também, mas a consciência não morre quando o corpo morre. Não. Se o corpo gera consciência, então a consciência morre quando o corpo morre. Mas se o corpo recebe a consciência da mesma forma que uma caixa de TV, então é claro que a consciência não termina com a morte. Cadê o efeito não local? Ah, está aqui. Ó. Em outras palavras, é não local, no mesmo sentido que os objetos quânticos são não locais. Tem que achar. Vai achar alguma merda ali. Então, é isso aí. O que esqueceram de contar para vocês? Que os efeitos de não localidade, pessoal, quando a gente faz experimentos com isso, são efeitos muito difíceis de medir. Porque a gente está falando de partículas, a gente está falando de sistemas que são muito frágeis, que sofrem facilmente interferência de temperatura, do gás em geral, se a gente faz no vácuo, o vácuo não é perfeito, tem uma partícula ali, essas partículas interagem. Então, trabalhar experimentalmente com mecânica quântica, entendendo essa ideia de não localidade, não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial. Tá? Os sistemas quânticos são muito frágeis, muitas vezes, onde a gente faz experimentos com não localidade, e isso gera um problema que essa não localidade, em geral, não dura muito tempo. Rapidamente o sistema perde essa questão do emaranhamento e assim por diante. Então, assim, ó, não me venha com um papo de que eu pensei, ela pensou ao mesmo tempo. Nossa, nossos cérebros acordaram emaranhados hoje, né? Não, né, pessoal? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não existe cérebro emaranhado com outro cérebro, não existe uma pessoa emaranhada com outra. Sistemas quânticos emaranhados são estudados, dá para fazer experimento? Dá, mas é ambiente controlado, ainda é muito complicado de fazer, então não venha com esse papo dizer que você acordou emaranhado, que você não acordou nada emaranhado. Tá? Então, o que a gente viu aqui? O que a gente viu é a chamada receita da pseudociência. Ou seja, o que é pseudociência, senhoras e senhores do público? Pseudociência é algo que parece ciência, que se veste com uma roupa de ciência, mas não tem os mesmos efeitos, não tem as mesmas evidências que o conhecimento científico. Então, eu selecionei aqui algumas dicas gerais que aparecem no charlatanismo quântico, mas que depois vocês podem extrapolar isso para identificar qualquer outra pseudociência por aí. Então, primeiro, diga que irá revelar a verdade. Pessoal, eu pelo menos nunca vi
um físico, um químico, um cientista de verdade, sério, chegar e só, pessoal, vou revelar a verdade do universo para vocês. Não existe isso. Porque não só a mecânica quântica. As teorias científicas, elas são provisórias. Agora, não significa que elas são ruins, ou não significa que eu não possa confiar nelas, mas significa que ninguém na ciência revela a verdade fundamental da natureza. A própria mecânica quântica, hoje a gente entende essa ideia de dualidade. Mas daqui 100 anos, 50 anos, 30 anos, um de vocês vai fazer física, mostra que não é assim. E maravilha, essa é a graça da ciência. A gente não é apegado à teoria por paixão, embora exista, claro, porque somos humanos, um certo apego às teorias nas quais a gente acredita. Mas a ciência demanda que se vá além disso, né? A gente ouve a teoria e não quem está falando sobre a teoria. Então, revele a verdade. Eu sou um guru e vou revelar a verdade. Eu tive uma revelação da verdade. Eu vou fazer um curso com vocês para revelar a verdade. Argumento clássico de sinal de alerta pseudociência. Segundo, parta de fatos científicos. E aqui é que é o difícil para o público, pessoal. Porque se alguém botar na internet sobreposição de estados, vai achar material de física falando sobre sobreposição de estados. É isso que eu estou chamando a atenção. Se alguém botar na internet se um átomo está parado ou se tem vibração, vai encontrar que tem vibração. Então, assim, eu parto de fatos científicos verdadeiros, extrapolo isso para fora de contexto, de forma indevida e de forma incorreta. Então, a base, muitas vezes, é verdadeira. A extrapolação é falsa. Isso acontece muito na pseudociência. A astrologia é outro exemplo. Ele vai falar, olha, o seu signo é a posição, a constelação, atrás do Sol, não sei o quê. E se você pegar um mapa, muitas vezes, um mapa de astronomia, muitas vezes você vai encontrar. Mas não significa que aquilo influencia a personalidade. Então, são coisas diferentes, extrapoladas de forma incorreta, indevida, para fora de contexto. Tá? 3. E quem viu o horóscopo hoje de manhã, lamento muito. Faça relações indevidas. É isso que eu estou falando para vocês. Fazer relação indevida é exatamente o que eu fiz aqui nessa palestra. Eu pego o conhecimento científico e jogo isso indevidamente para o colchão, para a pulseira, para o holograma, para a medicina do passado e do futuro, que não existe ainda. Certo? Isso é fazer uma relação indevida. Eu estou relacionando fatos que eu não posso relacionar. Estou extrapolando para fora de contexto. Clássico da pseudociência. 4. Tranquilize o não entendimento. Ouvi muito no Congresso de Saúde Quântica. Pessoal, fiquem tranquilos que ninguém entende bem física quântica. Então, se você não entendeu nada, tudo certo. O importante é você fornecer o floral quântico para o paciente. Você não precisa entender minha palestra. Você precisa comprar o floral. Certo? Então, tranquilize. Olha, não entendi, tudo bem, faz parte do processo. Tá? Revele a conspiração contrária. Então, nós da física que estamos aqui dando risada porque para nós é engraçado, a gente assinou um termo aí de dizer, olha só, a gente não vai revelar essa verdade fundamental aí para as pessoas, a gente quer esconder, vamos deixar só para nós essa verdade. Então, a gente está tudo conspirando aqui contra a população. É isso que vão tentar passar para vocês. E, de preferência, venda algum produto ou serviço, né? Então, venda o colchão, venda a pulseira, faça um tratamento de saúde quântica, ou seja, em geral, existe ali dinheiro envolvido, tem alguém lucrando em cima da credulidade dos outros, né? De preferência, vista um jaleco branco, que fica muito mais bonito fazer tudo isso num jaleco branco. E aí, ouço muito, como eu faço essa palestra várias vezes, frequentemente levanto a mão e digo assim, professor, mas será que eles não estão fazendo só uma analogia? Ouço muito isso, tá? E eu vou dizer assim, eu desafio vocês, então já respondendo a pergunta que eu mais ouço, eu desafio vocês. Abre qualquer material que apresente essas falcatruas quânticas e me mostra onde é que está a nota de rodapé, dizendo, olha só, não é bem assim, isso aqui é um texto poético. Não aparece. Então, por mais que a gente tente se esforçar pela boa vontade de entender isso como uma analogia, não é deixado claro que é uma analogia. Tá? E se o cara não deixa claro que aquilo é uma forma de pensar, que é um ensaio poético, ele está enganando as pessoas, porque as pessoas vão acreditar naquilo. Então, não é uma analogia. Não é uma analogia. As pessoas estão usando física quântica indevidamente e propositalmente. Não é uma analogia. Tá? E por que colocar a quântica na parada? Por 2 motivos principais. Primeiro, as pesquisas de percepção pública da ciência, e tem várias, se vocês quiserem, mandem um e-mail que eu devolvo para vocês, mostram que, em geral, as pessoas confiam na ciência. Em geral. Existem casos análogos?
Existem, tem na própria família casos análogos e casos anômalos. Mas, em geral, as pessoas confiam na ciência. E se, em geral, as pessoas confiam na ciência, em geral, as pessoas confiam em produtos que parecem ciência. Então, usar a quântica é só mais uma forma de colocar uma coisa que parece ciência para oferecer um embuste. E a física quântica, caso vocês nunca tenham pensado nisso, não é a primeira vítima. Eu lembro quando era aqui criança não, mas adolescente, eu lembro quando eu entrei na física, a palavra que estava muito na moda era nano. Hoje, se vocês pensarem e olharem por aí, não é mais tanto assim da moda. Então, você tinha shampoo nano não sei o quê, você tinha creme nano não sei o quê. Hoje, você ainda encontra, mas menos do que antes. Era tudo nano, agora é tudo quântica. Ah, então tu está me dizendo que tudo que é nano é falcatrua? Não, não estou dizendo isso. Da mesma forma que eu não estou dizendo que tudo que é quântica no nome é falcatrua. Computação quântica não é. O que eu estou dizendo é que muitas das coisas são, nem tudo. Aí você tem que confrontar o argumento com conhecimento científico, que é isso que eu estou mostrando para vocês hoje. Tá? Então, pessoal, até radiação, ali na virada do século XIX para o século XX, quando foi o boom da descoberta da radiação, radioatividade, Marie Curie, Pierre Curie, raio-x, gente, eles vendiam pasta de dente com material. Eles vendiam chocolate com material radioativo. Chocolate Radium. Bota na internet, vocês vão ver. Eles vendiam bola de golfe com material radioativo, prometendo o quê? Lançamento mais longo. Então, a ciência ela é vítima recorrente. É vítima recorrente do uso indevido para vender tudo que é coisa que vocês podem imaginar. E por quê? Porque as pessoas, em geral, confiam na ciência. É estratégia. E segundo, quem não entende física quântica, minha mãe não entende física quântica. Então, se alguém vai lá e vira um colchão quântico para ela e ela não entende, eu digo que é enganação, quem se sente culpada é ela. Então, o público se sente culpado por não conseguir entender o conhecimento científico que faria ele ficar livre daquela enganação. Então, eu transfiro a culpa. A culpa do não entendimento é da vítima. A culpa de ter comprado é da vítima que comprou, porque ela não entende nada de ciência. Né? Então, esse pensamento é muito perigoso, pessoal. Se vocês pegarem um tratamento quântico, se vocês entrarem nessa lógica do pensar e vibrar, e boas energias, e eu consigo, e eu melhoro por causa das minhas energias, e se você não melhorar? De quem é a culpa? Não é do terapeuta quântico, não. É sua. Porque a mentalização eu joguei para você, a responsabilidade é sua. Então isso para mim, pessoal, está no âmago do que é mais perverso das pseudociências. Quando eu vendo um produto ou serviço que não funciona, a culpa é do cliente, não é minha. E hoje o que está cheio de tratamento aí, que pessoas que abandonam tratamentos convencionais para embarcar em tudo que é tipo de tratamento falcatrua por aí, e muitas vezes tratamento quântico, de mentalização, de floral e não sei o quê, se não der certo, o câncer não regrediu, puxa vida, você tem que mentalizar mais. Então o cara morre achando que a culpa é dele. E pior, acha que contraiu o câncer por culpa dele, porque ele tem um pensamento muito negativo, que não sei o que. Então assim, não dá, porque isso para mim é perverso, tá? Não pode aceitar esse tipo de coisa. Então, vou terminar aqui com uma frase do Fred. Não sei se o Fred ainda está no departamento, já aposentou? Tá ou já aposentou? Tá ainda? Aposentou? Tá. Então, eu lembro que uma das coisas que ele escreveu sobre física quântica, essa ideia do uso de física quântica, selecionei esse trecho, até hoje eu uso, acho muito, muito legal, né? Que ele diz o seguinte: no momento atual, o misticismo, ou os que se dizem místicos, parecem necessitar mais da legitimação do que da significação. Ou seja, eu não sou místico porque isso significa algo para mim, porque eu gosto, porque me gera conforto, por qualquer outra coisa, né? Eu quero ser místico, mas eu quero uma validação do meu misticismo. E eu vou buscar isso fazendo uso indevido da ciência. Então, numa sociedade onde os livros de autoajuda ocupam um lugar privilegiado na indústria cultural, o termo quântica é uma grife. Né? Então, isso vende. É uma grife, é uma marca, é um produto. Então, assim, pessoal, eu já vi em livrarias por aí, comerciais grandes, livros de falcatruas quânticas na mesma seção dos livros de física. O que eu faço? Eu não vou deixar gravado. Agora para falar. E melhor, se alguém chegar lá e perguntar pelo livro, vai o que livro tal. O pessoal vai olhar no sistema, nós temos esse livro, mas não vai achar. E se não vai achar, não vai pedir, porque a editora não vai mandar, você já tem.
Então, assim, ó. Não, nunca dei essa dica. Fiz um silêncio mortal aqui, tá? Certo? Então, não dá para ser na mesma sessão essas duas coisas. Pessoal, então, tem um livro também que eu fiz sobre pseudociências, que é esse livro aqui. Vou deixar para vocês. Vou sortear, inclusive, trouxe 2 para sortear. Que é o Armadilhas Camufladas de Ciência. É um livro só sobre a relação entre ciência e pseudociência. É um livro bem gordinho. Tem vários cientistas que participaram. Ficou bem legal o livro. E a gente abordou várias pseudociências aqui, tá? Então, ciência, pseudociência, terraplanismo, charlatanismo quântico, pouso tripulado na Lua, que o povo diz que foi encenado em Hollywood, né? Criacionismo e cultura, a relação entre o criacionismo e cultura, religião e cultura, design inteligente, que houve, parece que dizem que fomos projetados, né? E além de várias outras. Neuromitos, mitos lunares, né? A lua e o cabelo, enfim, tem um monte de pseudociência que está nesse livro aqui. É um livro que foi muito interessante para fazer, deu um trabalho danado, mas a gente está bem feliz com o resultado dele e a gente tem aí 2 para sortear. Quem está assistindo online não participa do sorteio, tá? E tem o meu outro livro de divulgação também, que é sobre astronomia, que é um projeto que eu coordeno. A gente juntou várias dúvidas do público e criou o livro. Também vou sortear isso aqui para vocês. Então, temos 3 brindes quânticos na palestra de hoje. Tá? E ele está aí disponível, e-book e versão física, vocês podem adquirir se vocês quiserem. Pessoal, então é isso. Espero que eu tenha dado o recado. Vou reforçar a minha missão mais importante no dia de hoje, que são 2 as missões. Primeira, mostrar para vocês que vocês não precisam saber física quântica para identificar uma falcatrua quântica. Eu não expliquei física quântica para vocês. Eu fiz uma passagem rasa. Eu mostrei as citações quânticas e mostrei como isso é distorcido. Você não precisa ser o gênio da física para identificar isso. Então, minha primeira missão é essa. Qualquer pessoa minimamente competente para interpretar um texto consegue perceber a falcatrua. Número 2. Acreditar nisso é uma opção? Que eu ouço também muito como pergunta. É uma opção, desde que o sujeito seja minimamente informado que aquilo é uma falcatrua. Então, eu não tenho nada contra o cara que compra um colchão quântico, que compra a pulseira quântica, desde que ele seja informado que aquilo não tem base científica. Então, a nossa missão como físico não é salvar o mundo, é esclarecer. É dizer, ó, isso aqui é falcatrua, você vai comprar? Tudo bem, ok, o dinheiro é seu, a vida é sua, mas é uma falcatrua. E essa é a grande questão. Então, acreditar é livre. Conhecer é competência nossa, cientista, explicar para o público que aquilo é falcatrua. Certo? Então, pessoal, meu site está aí. Se vocês quiserem me xingar, me processar, é só mais um na fila do pão. Pode mandar, não tem problema nenhum. Tá? Já tenho alguns inimigos, mas alguns é sempre bom a gente cultivar. Obrigado novamente pelo convite, adoro falar desse tema e muito mais do que adoro, acho que é fundamental, como eu espero ter deixado bem claro aí para vocês, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Marcelo. Para perguntas agora. Obrigado, Marcelo, pela excelente palestra. Você chegou a comentar em algum momento da perversidade dos charlatães quânticos que fazem as pessoas, os próprios clientes, né, se sentirem culpados. E nós, físicos, ao comentar sobre isso, somos essa chavinha que faz a culpa aparecer, né? Você tem alguma maneira, você desenvolveu alguma maneira de falar com as pessoas sem que elas se sintam culpadas? Esta maneira. Então, acho que essa é a maneira, Renê. Sabe, às vezes a gente fica muito angustiado, e eu fico muito também, pô, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E diz, cara, a gente faz a nossa parte. Então, às vezes a gente acha que o negócio é revolucionário, mas essas ações que a gente tem aqui, essa conversa, porque isso aqui multiplica. E se isso aqui multiplica, esse é o papel que a gente pode fazer. E, além disso, comunicar para a grande massa. Então, todo cientista tem que fazer isso. Não, eu não acho que tem. Não acho que todo cientista tem que fazer divulgação. Não acho que todo cientista tem que falar com o público. Não acho que todo cientista tem que dar aula, por exemplo. Mas isso é a minha opinião pessoal, né? Acho que existem cientistas diferentes com perfis e desejos e vontades diferentes. Então, que a gente tenha cientistas que tenham interesse em falar com o público. Então, eu tento fazer isso com palestra, tento fazer isso com vídeo, tento fazer isso na revista Questão de Ciência, que tem um público de milhões de pessoas por ano acesso ao site da revista. Então, é assim que a gente faz. Então, essa é a estratégia. A gente precisa informar o público para dizer para eles que aquilo não é culpa deles, que aquilo ali
é o uso distorcido do conhecimento científico. E mais, além dos cientistas, eu diria, se aqui nós temos, né, professores de ciências. Porque professores de ciências são a ponta da ciência na sala de aula para os cidadãos do futuro. Então, se os professores de ciências não abraçarem a causa, e eu tenho, como tenho vários estudos de pseudociência, tem vários que mostram que a ponta fundamental da corrente é professores de ciências engajados com o tema e que levem isso para a sala de aula. E que muitas vezes não acontece. Por quê? Porque ele vai gerar conflito, porque a mãe vai vir na escola reclamar dele. Então, tem várias questões aí por trás que dificultam o processo. Mas que é necessário, Renê, é necessário. Obrigado. Mais perguntas? Alguém aqui? Marcelo, vocês já tentaram quantificar o tamanho da indústria do charlatanismo, por exemplo, em termos de dinheiro, né, de quanto dinheiro eles fazem e tal, ou em termos de número de pessoas que consomem esses produtos? Boa pergunta. Tem sim, tá? De cabeça, eu lembro a cifra. E aí, não do charlatanismo inteiro, porque essa pergunta é interessante. O charlatanismo, ele é um leque. Então, uma coisa é a vidência, outra coisa é a astrologia, outra coisa é a falcatrua quântica, outra coisa é o tratamento que não funciona. Então, é difícil a gente quantificar isso porque o leque é muito grande. Mas a gente tem, sim, dados que são absurdos. Um que eu me lembro muito bem é que só na Itália, há uns anos atrás, eles fizeram um levantamento de quanto que era gasto pela população com serviços de vidência, tá? E a cifra chegava a bilhões de euros por ano. Por ano. Então, assim, se quantifica isso? Se quantifica. E o resultado é absurdo. De novo, eu diria, por isso que eu acho que é tão importante isso que a gente faz. Porque olha quanto dinheiro está sendo botado em coisas que não têm fundamento. E muitas vezes colocado ali com a inocência de acreditar que está comprando um serviço e um produto que é verdadeiro e tem base científica. Então, a cifra é absurda. Eu estou falando de bilhões de euros por ano na Itália. Agora você imagina no mundo. E só vidência. Fora as outras falcatruas. Tá? Então, sim, tem estudos que quantificam isso e é absurdo o resultado. Mais alguma pergunta quântica? Aqui? Bom dia, Marcelo. Parabéns pela palestra. Eu queria saber se você teria alguma dica, além dos livros de culinária, para, digamos assim, ter uma eficiência maior, porque a sensação que eu tenho é que, na verdade, essas coisas como O Segredo, coisas assim, elas acabam repercutindo tanto que o que a gente acaba fazendo é como se fosse serviços de reparo só, em vez de conseguir abranger o público, a gente só fica reparando, corrigindo algumas pessoas, e aí se você teria alguma dica que a gente pudesse fazer para que tornasse essa comunicação mais eficiente, que o alcance fosse maior do que só, digamos assim, esses serviços de reparo que a gente acaba fazendo. Então, tem sim, tá? O problema é que não é feito. A grande questão para a gente começar uma transformação, primeira coisa que eu sempre digo, tá? Não existe ação única. Não existe ação única. Então, se eu disser para vocês, a solução está na escola. Não está. Só na escola. A solução está no cientista falar de ciência. Não está. Só no cientista falar de ciência. Então, por que a gente tem essa sensação? Porque a gente tem estratégias ainda muito pontuais e que não são engajadas em termos coletivos e significativos. Então, o segredo não é a lei da atração. O segredo número 1 é múltiplas estratégias. A literatura mostra isso. Tá? Múltiplas estratégias. E dentro dessas múltiplas estratégias, que múltiplos profissionais da mesma estratégia conversem a mesma língua, o que não acontece. Eu tenho estudos também mostrando a quantidade de professores de ciências, defensores de pseudociências. Então é por isso que tu vai sentir isso. A gente está reparando. A gente está reparando. E vai ficar reparando muito tempo enquanto não resolver esse tipo de problema. A gente tem a própria mídia que comunica para a massa propagando pseudociência. Então aqui eu mostrei o Portal Terra, que é um portal nacional, é um portal conhecidíssimo, propagando que a gente pensa e cria realidade. Eu já vi o Jornal Nacional, que é o jornal mais assistido na TV, tá? No Brasil, fazendo... E, se eu não me engano, foi eu não me lembro qual foi o evento, tá? Astronômico. E o astrólogo foi chamado para responder o que aquilo significava no Jornal Nacional. Então, assim, é por isso que a gente tem a sensação de enxugar gelo.
certo? É a sensação de enxugar gelo porque a gente não fala a mesma língua. Então a gente tem que pensar, vou repetir, número 1, múltiplas estratégias. É divulgação científica? É. É jornalismo científico adequado? É. É educação científica adequada? É. Mas que seja uma estratégia. Cara, se só essas 3 coisas já forem em uníssono aos participantes do processo, a gente já vai ter um efeito imediato, em coisa de poucos anos. Se não, é enxugar gelo. Mas a gente precisa enxugar gelo. Precisa enxugar gelo. Eu gosto de dizer assim, ó, se nesse auditório, quem está lá fora, lá em casa, eu salvar uma pessoa, quanto vale essa uma pessoa? Eu não tenho como precificar. Para mim já valeu. Então, enxugar gelo é necessário. Embora a gente se frustre por conta disso, mas se frustra por quê? Porque a atitude não é isso, não está em todas as frentes. E tem que ser em todas as frentes. Obrigado. A chefe que manda. Marcelo, recentemente eu vi um artigo na Nature falando sobre o negacionismo anti-vacina nos Estados Unidos, que está um problema crescente. Então, eu queria te perguntar o seguinte, você vê alguma ligação entre o charlatanismo e o negacionismo em geral? Porque no charlatanismo é evidente que as pessoas querem ganhar dinheiro. E o negacionismo, isso não é tão claro, né? Você vê alguma conexão entre essas duas coisas? Tem conexão, sim, tá? Primeira conexão que a literatura sobre essa questão mostra é que, perguntou, é assim, eu ouço muito também, terra plana. Terra plana é uma piada. Para nós na física, é uma piada. Não tem como aceitar terraplanismo. Aí a gente tem 9%, se eu não me engano, o último estudo saiu, 9% da população brasileira não acredita que a Terra é redonda. É muita gente. Se tem 100 pessoas nesse auditório, 9. Espero que não. Espero que eu esteja com um público aqui enviesado. Se não, 9 são terraplanistas. Ah, mas a Terra plana é uma besteira, não tem nada a ver. Não, os estudos mostram que as pessoas que acreditam em uma pseudociência tendem a acreditar mais facilmente nas outras. Elas vão perdendo o filtro do pensamento crítico para aceitar aquela afirmação. Então, eu uso esse dado para dizer o seguinte, não existe pseudociência inofensiva. Não existe. Terra plana é uma piada? Para nós é uma piada. Para a população não é uma piada. Se a gente não falar que a Terra não é plana e mostrar como que a gente sabe que a Terra não é plana, o que para nós é ridículo, é evidente, tem um satélite lá em cima, as pessoas tendem a acreditar facilmente nisso e vão entrar facilmente em outras coisas. Então, existe relação entre pseudociência e negacionismo? Existe sim. Se eu entro cada vez mais em pseudociência, eu entro cada vez mais em qualquer outra estrutura argumentativa que não é criticamente coerente, que não é cientificamente coerente. Então, existe sim a maior probabilidade desse cara entrar em negacionismo. E fora que as próprias afirmações negacionistas, muitas vezes, vão partir para usar pseudociência. Então, existe uma conexão, tá? E a própria pseudociência também gera negacionismo. Então, é perfeita a tua fala. Existe a conexão. Quanto mais a gente acredita em uma, mais tende a acreditar nas outras. Vou repetir, não existe pseudociência inofensiva e uma coisa conversa com a outra. A grande diferença que eu gosto de dizer, eu falei da conexão, mas também tem a diferença, é que a pseudociência, ela tende a se vender como ciência. Então, em geral, uma aplicação pseudocientífica, ela quer se aproximar da ciência. Ela quer dizer, olha só, eu sou ciência também. Aquele cientista não reconhece que eu sou ciência, mas eu sou ciência. A ciência é boa, a ciência funciona, mas eu sou ciência, só que a minha ciência vai dizer outra coisa. Então, em geral, a pseudociência tende a se aproximar. O negacionismo, em geral, ele tende a romper. Não, a ciência não presta, a ciência não funciona, a ciência é a opinião dos cientistas, e se eles têm opinião, eu tenho a minha, e eu nego a ciência. Então, em geral, o negacionismo ele tende a se afastar da ciência, e a pseudociência tende a se aproximar da ciência. Essa é uma diferença bem importante, mas existem conexões. Eu posso ter pseudociência dentro do negacionismo e posso ter negacionismo também dentro da ciência. Pessoas que acreditam em pseudociência e também são negacionistas. E às vezes não, às vezes ela só acredita em pseudociência, mas não é negacionista. Tá? Então existem conexões que mostram similaridades e também diferenças entre elas. Quem sabe, né? Isso, ela é o elo perdido entre a ciência e o negacionismo. Marcelo, ótima palestra, me diverti muito como cientista.
Não nesse sentido, talvez. Mas o que parece é que a pseudociência ela acaba sendo mais interessante para o público geral, eu acho, do que a ciência. Não sei o que pode estar atrelado a esse interesse ou essa sensação de ser mais interessante essa pseudociência. Porque, em geral, a pseudociência vai falar muito alto as emoções, ela vai falar muito alto para a autoestima, ela vai falar muito alto para a esperança, e a ciência não tem essa conversa. Nenhum cientista chega para vocês para explicar elétron e partícula-onda e diz, olha, isso aqui é a solução para você, isso aqui vai salvar a sua vida, você só precisa comprar esse livro e comprar esse livro. A ciência não tem isso. Agora, se eu ofereço um pseudotratamento, eu pego um cara que está jurado de morte pelo médico e eu ofereço um mar de possibilidades para ele. Ele vai se abraçar naquilo ali como a última Coca-Cola do deserto, né? Então, a pseudociência, dentro da literatura, se fala que ela costuma falar mais altas emoções. Eu não gosto muito da ideia de que ela é mais simples, porque, em geral, ela pode ser complicada quanto a ciência. Se você estudar um mapa astral, por exemplo, de casas e ângulos, de coisa complicada. Matemática, ele tem, acho que está acabando a bateria desse aqui, tá? Embora esteja verdinho ainda. Então, tem um monte de coisa complicada ali e que eu duvido que muita gente consiga entender como é feito um mapa astral da astrologia. Mas, ainda assim, a astrologia vai falar de quê? De explicar a tua personalidade, de dizer a quem que tu tem que recorrer se tu está buscando amor, de dizer quando que são os potenciais busca por empregos novos e riqueza e tal. Então, ela vai trabalhar com coisas que falam alto aos anseios emocionais das pessoas, mas não que ela seja mais simples. Eu acho que a pseudociência pode ser tão complicada quanto a ciência, mas ela vai atingir argumentos que a ciência não está preocupada em atingir. Então, tem esse fator que gera esse encanto maior pela pseudociência. Bom, obrigado, Marcelo. Você citou um mestre em física que estaria escrevendo um livro de pseudociência. Eu tenho aqui um livro de um ex-professor da USP, do Departamento de Física, O Magnetismo na Cura, né? Você tem algum dado que possa dizer que a gente está falhando na formação de mestres e doutores, ou isso é um caso isolado? A gente está falhando em escala global, muitas vezes. Em que sentido? Porque, assim, pessoal, se vocês pegarem os currículos, tá, de PPC, de curso de graduação, e eu não estou falando só da física, não é uma crítica física, isso é uma crítica nacional, quase em momento nenhum se discute a relação entre ciência e pseudociência. Em momento quase nenhum de uma graduação de um médico, ele discute ciência e pseudociência. Quase em momento nenhum da graduação de um engenheiro, ele discute ciência e pseudociência. Então, esse tema ele é pouco recorrente nos currículos de formação. Então, nesse sentido, sim. Aí, agora, onde que eu vou te dizer que não? Vou te dizer o seguinte, se eu fizer uma formação de ciência e pseudociência com todo mundo que é graduado em física, vai resolver o problema? Não, porque daí tem os casos isolados. Então, eu acho que a tua pergunta ela tem duas faces. Existe uma falha? A meu ver, existe. É só olhar qualquer PPC de formação de curso de graduação, e eu não estou falando só da física, estou falando em geral. O cidadão que sai formado do ensino superior pouco discute ciência e pseudociência. Primeiro ponto. E segundo ponto, mesmo se discutisse, é claro, existiriam casos pontuais. Mas, a meu ver, seria bem menos recorrente do que a gente pode ter hoje. E vou dizer mais, né, pessoal? Vou dizer mais. A exemplo dessa professora que eu citei no início, que estava atrás de aprender mecânica clássica, porque física quântica ela já sabia, que é uma demonstração clara que ela não entende nem de quântica nem de clássica. A gente tem a Sociedade Brasileira de Física, se eu não me engano, ainda na época que a Débora estava na presidência, tá? A gente fez um manifesto, vocês devem lembrar disso, contra a Federal do Rio Grande do Sul. Não era a Federal do Rio Grande do Sul, não. Acho que não era a URGS. Era uma outra... Agora, peguei também, na surpresa, não me lembro, mas no curso de nutrição de uma faculdade no Rio Grande do Sul, uma disciplina era tratamentos quânticos. Então, como é que eu não quero formar uma horda de profissionais da saúde que vão defender terapia quântica, que o floral quântico funciona, porque eles estão aprendendo na graduação. Então, a meu ver, aí é a falha dupla, né? É a falha por não discutir e a falha por inserir. Aí é o cenário mais devastador que existe. Então, pelo menos não falar já ajuda, mas falar ao contrário é pior ainda. Então, tem falhas, mas ainda assim teriam as maçãs podres ali no balaio, com certeza. A última pergunta, tem mais alguma pergunta? Só para organizar. Tá, então acho que a gente encerra com a pergunta da Marta e depois o sorteio. Oi, Marcelo. Obrigada pela excelente palestra.
Então, levando isso em consideração e sobre esse teu último exemplo que tu deste aí, sobre esse curso de nutrição lá na Federal de Enfermagem, nós tivemos um caso que também a gente fez um manifesto aqui na UFSC em relação a... Como é que era? Me ajuda a lembrar. Era também... Isso, né? Então, o modo como eles... seria a gente escrever um manifesto dizendo, ok, a gente até entende os termos que vocês querem dizer com quântica, que não é a quântica que a gente explica aqui, que a gente estuda. A gente deveria levar essa distorção, vamos dizer, do termo que eles querem passar, ou não, a gente tem que fincar o pé e dizer, não, vocês não deveriam usar isso, vender o peixe dessa maneira. É que eu não sei o quão efetivo seria essa ideia do fincar o pé, né? Porque é muito difícil, porque tem muitas esferas de decisão. E o que a gente ouve muito hoje, Marta? Assim, são outras formas de saber. E eu acho uma argumentação muito perigosa, muitas vezes. São outras ciências, e eu até acho, as ciências humanas não seguem a mesma epistemologia da ciência da natureza, são coisas diferentes. Mas para daí você extrapolar que um uso distorcido, descarado da ciência é uma outra ciência, aí é onde eu acho que as pessoas perdem um pouco o escrúpulo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a argumentação, principalmente no que passa para o público em relação a isso, tá? Então acho que a gente tem que fazer barulho, sim, embora conscientes de que muitas vezes vamos ser derrotados. Mas a derrota não deve impedir a tentativa. Eu acho que essa é a grande questão. Então, eu lembro que foi feito um manifesto, apoiei, eu não lembro se acho que foi uma coisa só da UFSC, acho que eu não pude botar meu nome, mas eu queria ter botado meu nome junto lá, para dizer, ó, isso é falcatrua, isso é pseudociência. E aí eu te digo, o que adianta a gente fincar o pé aqui e ficar batendo, embora eu acho que o movimento é válido, quando o próprio SUS institucionaliza o tratamento pseudocientífico. Tem um rol de tratamentos pseudocientíficos oferecidos no SUS. Tá? Então, o que eu estou tentando te mostrar é que, às vezes, a gente se sente tão culpado, pô, eu quero fazer algo, mas o problema é muito mais profundo, muito mais profundo. E por isso a gente sempre diz, ou eu pelo menos sempre digo, que a gente tem que lutar por quê? Para que políticos também sejam preparados para entender minimamente o mundo. Que sejam minimamente preparados para entender ciência, para discutir ciência, o que não é verdade. Se você bater no Congresso Nacional, você vai ver um show de horrores. Se fizer qualquer pergunta de ciência, capaz de ter terraplanista lá mesmo, lá dentro. Né? Então, se eu tenho esse tipo de gente tomando decisão social, o que eu espero do SUS? Pouca coisa, né? Então, a gente tem que lutar contra isso. É válido? A meu ver, é válido. Mas a gente tem que entender que tem várias esferas de decisão, que o problema é mais profundo, e fazer a nossa parte. É isso aí. Ok. Obrigada, Marcelo. A gente agradece. Agradeço a presença de vocês também. Agora, os estudantes da escola têm a rota guiada. Então, professor Caio, a gente vai procurar aí um monitor para levá-los até o Labdex e para que dê tempo ainda de voltarem depois para a escola. Os demais, Marcelo... Vamos sortear só para eles poderem participar do sorteio. Claro, alguém tem um celular aqui para mim, para operar do meu lado? A gente vai sortear pela data de nascimento, tá? Opa. Sandro, você... Isso. Abre o site sorteador.com, acho, .com.br. Só tem que ter o documento, tá? Eu faço nesse dia. Mentira! Então, não vamos entrar em pseudociências, queremos ver os dados. Tem que ter um documento aí, pode ser o digital no celular, mas tem que provar o dia do nascimento. Bota no telão, então, bota no telão. Vou fazer os dois de pseudociência. Aí, ó, isso mesmo. Então, vamos sortear primeiro, atenção, pelo mês do nascimento, tá? Pelo mês. Então, escreve para mim ali, sortear um número entre 1 e 12 e manda ele sortear. Número 3, quem é de março aí? Março. Só tem um de março? Vamos lá, pessoal, levanta a mão, senão vai passar o bonde. Março, tem os documentos? Ganhou, vem. Deixa eu ver esse documento.
Cadê? Março, muito bem. Como é o teu nome? Eric. Parabéns, Eric. Vamos fazer uma foto oficial para a Globo aqui. Foram 7 fotos, pelo visto, tá? Vamos lá. Agora, de novo, sorteia entre 1 e 12 lá para mim. Um número entre 1 e 12. Vamos de novo. Segundo armadilhas. Não acabou. Falta mais um ainda. Aqui é a emoção do começo ao fim. Sortear de novo, acho que ele deve ter aí. Se não, carrega o site de novo que ele... Aí, um número entre 1 e 12, pode sortear. Fevereiro! Alguém é de fevereiro? Agora é emoção! Agora sorteia 29 números entre 1 e 29, que ele vai embaralhar. 29 números entre 1 e 29. Não, agora começa lá no começo. Alguém, não, tá ali, 25. 25. Alguém é de 25 de fevereiro? Não, próximo. Alguém é 23 de fevereiro? Alguém é 21 de fevereiro? Alguém é 24 de fevereiro? 19 de fevereiro? Tá vendo? 2? Tá, eba! Agora é só um de vocês dois. Não, que pode ela, que pode ele. Não, aqui é guerra. Nós vamos sortear um número, pode sortear aí um número entre 1 e 2. Se for 1, é tu. Se for 2, é tu. Tá bom? Vamos lá. Número 2. Vamos lá. Parabéns. Tá vendo? Isso aqui é um sorteio com emoção, não é papelzinho. Vamos lá, falta um. Um número entre 1 e 12, de novo. Junho. Quem é de junho? 1, 2, 3 de junho? Beleza. Agora 30 números entre 1 e 30. Vai embaralhar. Quem é 10 de junho? Quem é 27 de junho? Ganhou! Aí, Maurício, parabéns. Obrigado, gente.